Louvado seja o Senhor nosso Deus. Quero, primeiramente, agradecer a Deus por esta rica oportunidade, pelo convite do nosso querido pastor Edson Cabral, por estar aqui ministrando a palavra de Deus, o aniversário de 24 anos desta igreja. É uma responsabilidade grande ter aqui dois grandes homens de Deus, pastor Edson, pastor Léo, também aqui o nosso presidente da Associação dos Homens Batistas de Pernambuco, irmão Levi. Deus abençoe a todos vocês de uma forma muito especial, de uma forma muito poderosa em Cristo Jesus. Como eu falei, eu faço parte da igreja Batista em Cavaleiro, eu tenho, irmãos, uma gratidão, muito grande a Deus. Primeiramente, pelo maior presente que Ele me deu, que é a salvação. Não tem presente maior e melhor do que isso. Mas, como a palavra de Deus diz, lá em Atos capítulo 4, versículo 20, que nós não devemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E em 2020 eu passei por uma cirurgia de coluna. Em 4 dias eu fiz 2 cirurgias. Passei 2 meses em cadeira de rodas e achava que não ia andar. Mas Deus, como já foi cantado aqui, pela sua fidelidade, a sua bondade, Ele me propôs esse privilégio de andar. Tem algumas limitações, algumas dificuldades, porque eu fiquei com uma pequena sequela na minha perna esquerda, do joelho para baixo. A minha perna ela é dormente, ela não tem sensibilidade, mas graças a Deus eu consigo andar, consigo dirigir, e Deus vai me conduzindo a fazer a sua obra. Também eu sou policial militar há 28 anos. Hoje eu sirvo aqui no 25º Batalhão, bem próximo aqui de vocês. Tenho orgulho de ser policial militar, amo a minha profissão, zelo ela, e peço a Deus que eu possa completar a minha missão dela e conseguir a minha aposentadoria. Também trago, pastor Edson, um abraço para o pastor Elias Francisco. Elias Francisco, estive com ele há uns 15 dias atrás e ele foi diagnosticado com câncer no intestino. Na última quarta-feira ele fez a cirurgia e quando eu disse que vinha para cá, ele mandou um abraço para a igreja. Ele pregou muitas vezes aqui, e que os irmãos estejam orando pela vida, a recuperação do pastor Elias. Ele está bem, já saiu da dieta do líquido, está agora na dieta pastosa. Se Deus assim permitir, na próxima segunda-feira ele vai receber algo. Como também eu peço aos irmãos que estejam orando pelo pastor e cantor Vildomar Nascimento, que perdeu a sua genitora, para que Deus esteja também consolando, confortando aquela família. Amém? Meus amados, sentados mesmo, como os irmãos estão, eu gostaria de ler apenas um versículo que serve como base deste aniversário, que está em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 19, já foi lido aqui nesta noite, mas Efésios 3, 19, mas eu gostaria de ler mais uma vez com a amada igreja. Que o irmão vou poder colocar aí para que nós possamos ler todos em uma só voz. Vamos todos aí. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que seja
Cristo. Sejamos cheios desta plenitude, nós temos que conhecer esta plenitude. O que é plenitude de Deus? Plenitude de Deus é abundância. Plenitude de Deus é termos a presença constante de Deus em nossas vidas. Plenitude de Deus é o tempo certo de Deus agir para libertar pessoas do peso da escravidão do pecado. Quantos aqui nesta noite já são libertos do poder, do peso da escravidão do pecado? Quantos aqui são libertos? Nós somos libertos, irmãos, pelo poder da palavra de Deus. No Evangelho de João, no capítulo de número 8, versículo 32 e versículo 36, o próprio Jesus ele vai dizer: olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quem é esta verdade? Aí ele vai nos dizer no versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres pelo poder da palavra de Deus. E para sermos uma igreja cheia da plenitude de Deus, nós temos que entender o que é plenitude. Plenitude, além de ser a presença constante de Deus em nossas vidas, além de ser abundância, também é um processo que nós passamos por ela. Paulo, ele vai nos dizer em Romanos capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, o amor, o perdão, a salvação de Deus em Cristo Jesus. Então, para que cada um de nós sejamos cheios da plenitude de Deus, em primeiro lugar, temos que conhecer a plenitude de Deus. Em segundo lugar, temos que entender o processo do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus ele não morreu na cruz do Calvário em vão. Ele morreu para que eu e você pudéssemos viver. Mas não viver uma vida qualquer, mas sim uma vida em abundância. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, nós não valíamos nada. Nós não prestávamos para nada, mas mesmo assim, Deus, olhando do seu alto e sublime trono, Ele viu em mim, Ele viu em você, Ele viu em cada um de nós algo precioso, algo valioso, algo valoroso, que é a nossa vida. Portanto, Cristo não morreu na cruz, não foi em vão. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer que as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, nós temos que passar e compreender o processo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para vivermos uma vida cheia da plenitude de Deus. Repetindo, em primeiro lugar, temos que saber o que é a plenitude de Deus. Em segundo lugar, temos que entender o
processo do sacrifício de Jesus naquela cruz, que Ele se entregou por mim e por você. Em terceiro lugar, para viver uma vida cheia da plenitude de Deus em nossas vidas, nós temos que ter atitude, nós temos que tomar uma decisão. Mas que decisão é essa, irmão André? É de aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Por que eu digo Senhor e Salvador? Porque quando Cristo Ele habita em nós não temos mais, a nossa vida como nós vivíamos antes. Ele agora é dono, Ele agora é Senhor. E tudo que nós devemos fazer seja para a glória e o louvor do seu nome. Em primeiro lugar, se eu quero viver uma vida cheia da plenitude de Deus, eu tenho que conhecer a plenitude de Deus. Em segundo lugar, eu tenho que saber o processo que Cristo passou para que esta plenitude chegasse até a minha vida. Em terceiro lugar, eu tenho que tomar essa decisão de entregar a minha vida a Cristo. Em quarto lugar, para viver uma vida cheia da plenitude de Deus, nós temos que entender que todo o momento que nós temos na nossa vida, inclusive os momentos difíceis, nós temos que aprender a viver na plenitude de Deus. O próprio Jesus, Ele vai nos assegurar quando Ele diz em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E se Cristo venceu o mundo, com Ele também nós iremos vencer. Mais adiante o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 ao versículo 10, ele vai falar a respeito de um vaso de honra, mas ele vai dizer também que nós iremos passar por momentos de dificuldades. Quando nós queremos viver uma vida de plenitude de Deus, nós temos que passar pelos momentos bons, mas também temos que entender que a nossa vida aqui na terra não é só de momentos bons. Teremos momentos desafiadores, teremos momentos, pastor Edson, momentos difíceis, momentos angustiantes, momentos de lutas, de aflições, de perseguições. Mas uma coisa que nós temos que ter a certeza, a garantia, a convicção é de que mesmo nos momentos difíceis nós não estamos sós. Deus falando através do profeta Isaías, no capítulo 10, capítulo 41, versículo 10, ele vai dizer assim: olha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te fortaleço, te sustento com a minha destra fiel. O próprio Jesus, mais à frente, em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, seja de alegria, seja de tristeza, esteja fazendo sol ou chuva, você esteja enfrentando algum problema, alguma dificuldade, creia que Deus está contigo, você não está só. Viver a plenitude de Deus é ter essa
que Deus ele está comigo. Mesmo que os ventos vão contrário, mesmo que passemos por uma tempestade impetuosa, mas saiba que aquele que está em Cristo, ele tem a certeza da vitória. Então, para que nós, como igreja, venhamos a viver uma vida cheia da plenitude de Deus, nós temos que estar sempre caminhando lado a lado com Cristo. Temos que entender o processo salvífico de Jesus na cruz do Calvário. Temos que aceitá-lo em nossas vidas e temos a certeza que nos momentos bons ou nos momentos difíceis nós teremos a companhia de Cristo conosco. O apóstolo Paulo, ele, em uma certa ocasião, ele estava pregando a palavra de Deus. E tinha uma jovem que ele conseguiu libertar aquela jovem. E por ele ter feito isso, ele foi parar juntamente com Silas na prisão. E ali Paulo foi açoitado. Paulo foi jogado na prisão. Mas aquele que tem a plenitude de Deus em sua vida, ele sabe quem tem Cristo. E ele está certo de quem é poderoso para guardar sua vida até o dia final. E Paulo estava ali preso. Paulo poderia estar murmurando, Paulo poderia estar blasfemando contra Deus, mas Paulo fez tudo o contrário. Paulo chamou Silas para orar e cantar louvores a Deus, porque é esta atitude de um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vive a plenitude de Deus em sua vida. E quando nós temos a plenitude de Deus em nossas vidas, o que é que acontece? Algo extraordinário acontece na vida do crente. Em primeiro lugar, quando nós estamos vivendo a plenitude de Deus, nós temos uma vida regada no amor. Vou repetir. Quando nós temos a nossa vida cheia da plenitude de Deus, nós vivemos uma vida regada no amor. E a gente viu o exemplo disto no homem, no bom samaritano. Quando ele estava passando, ele encontrou um cidadão caído, machucado, sangrando. Mas ele foi lá, porque ele estava cheio da plenitude de Deus. Pegou aquele cidadão, levou até a um lugar seguro e disse àquele que recebeu: olha, cuida dele, faça tudo por ele. Quando eu voltar, eu pago todo o gasto que você teve com ele. Porque ele tinha a plenitude de Deus em sua vida. Quando a igreja está cheia da plenitude de Deus,
ela se torna uma igreja de oração. O crente, quando ele está vivendo uma vida na plenitude de Deus, ele tem uma vida de oração como Daniel. O profeta Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia, porque era um homem cheio da plenitude de Deus. Quando nós estamos cheios da plenitude de Deus, nós temos ousadia e autoridade. Lá em Atos capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Pedro e João estavam indo para a oração, e na porta formosa daquele templo tinha um homem paralítico que estava ali dia após dia pedindo esmola a um, pedindo esmola a outro. E quando Pedro e João estavam entrando naquele santuário, naquela igreja, aquele homem estende suas mãos, pede uma esmola. Pedro e João, eles param, mas um homem que é cheio da plenitude de Deus, ele é ousado, ele usa da autoridade do nome de Jesus. Ele diz: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, isto te damos. Levanta-te, e em nome de Jesus anda. E aquele paralítico deu um salto e entrou naquela igreja, glorificando ao Deus de Israel. O homem que é cheio, quando eu falo homem, eu falo no sentido genérico, homem e mulher. O homem de Deus que é cheio da plenitude de Deus, ele é um crente que dá testemunho. Ele testemunha de Cristo na escola, na faculdade, no trabalho, no metrô, no ônibus, na vizinhança, na família, onde ele está, ele testemunha do que Deus fez na sua vida. Quem não se lembra de Eliseu, profeta de Deus, homem de Deus, sempre passava ali naquelas ruas estreitas de Sunem, e a mulher sempre observava aquele homem de Deus. Certo dia ela chama o seu marido e diz: olha, marido, vamos fazer um quartinho para este homem que ele sempre passa por aqui. E ela diz: olha, isso aí é um santo homem de Deus. Eliseu não precisou falar nada para aquela mulher. Ela viu em Eliseu a plenitude de Deus na vida dele. Quando o crente é cheio da plenitude de Deus, ele tem uma vida íntegra. Quem não se lembra de Jó, a Bíblia diz no capítulo 1 que os filhos de Deus vieram adorar a Deus, e no meio deles vieram Satanás. E uma coisa que eu acho interessante na vida de Jó é que o próprio Deus, ele testemunhou de Jó. Ele disse: de onde vens? E para onde vais? Ele disse: de rodear a terra. Aí Deus disse para Satanás: ouviste aí, meu filho, o meu servo Jó, um homem íntegro, um homem temente a Deus, que se desvia do mal. Porque Deus, o próprio Deus, testemunhou a favor de Jó, porque Jó era um homem cheio da plenitude de Deus. O homem cheio da plenitude de Deus, ele tem intimidade. Ele tem intimidade com Deus. Abraão tinha uma grande intimidade com Deus. E a plenitude de Deus na vida de Abraão fez com que Abraão fosse
a Deus. Deus disse para Abraão: olha, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e vai lá para o monte Moriá, e lá sacrifica ele. Abraão, o seu homem cheio da plenitude de Deus, Abraão não questionou a Deus. Abraão, ele não disse: não, Deus, eu não vou fazer isso, não. Ele simplesmente obedeceu a Deus. Se você quer ser cheio da plenitude de Deus, seja obediente a Deus. Se você quer ser cheio da plenitude de Deus, seja um homem, seja uma mulher de oração. Se você quer ser cheio da plenitude de Deus, seja ousado, tenha autoridade no nome de Jesus. Eu quero abrir um parênteses aqui, falando de Abraão. Quando eu era mais jovem, eu era professor da classe dos jovens na escola bíblica dominicana da igreja, pastor. E quando terminou o estudo, a gente está falando sobre caráter cristão. E um jovem na época chegou a mim e disse: meu irmão André, eu queria ser um Abraão nos dias de hoje. Aí eu disse: você quer ser Abraão nos dias de hoje? Ele disse: eu queria, irmão, porque eu acho lindo a história de Abraão. Eu disse: você sabia que Deus pode lhe tornar um Abraão nos dias de hoje? Aí ele ficou empolgado, ele ficou feliz, ele disse: é mesmo? Eu disse: é, basta você querer. Agora tem o seguinte: na época ele tinha uma filha de 4 a 5 anos, filha única dele. Aí eu disse: meu irmão, veja só, não é o irmão André, não é o pastor, não é ninguém, está você, sua filhinha e Deus a voz na sua casa. E Deus brada o seu coração, não é eu, é Deus, dizendo assim: meu filho, pegue agora a sua filha, a sua linda filha, e vá em tal monte sacrificar ela para mim. Eu puto. Que é isso, André? A minha única filha, Deus jamais vai pedir isso. Ele pediu para Abraão, para você ser um Abraão nos dias de hoje, você tem que obedecer. E se Deus lhe pedir sua filha, você tem que dar. Porque é isto que Deus quer de cada um de nós. Que cada um de nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Mas para sermos cheios da plenitude de Deus, nós temos que passar por alguns processos e que muitos de nós não queremos ou não estamos preparados para isso. Mas a plenitude de Deus está disponível para todos nós. Basta nós querermos. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Já estou concluindo. Eu quero trazer também uma palavra de Deus para a sua vida que ainda não é evangelho. Só para que eu, pastor Edson, pastor Nelson, irmão Levi, a igreja, possa lhe conhecer. Tem alguém aqui no nosso meio, sem nenhum tipo de acanhamento, sem nenhum tipo de vergonha? Ninguém aqui é melhor do que você está. Tem alguém aqui que não é crente ainda, não faz parte de nenhuma igreja evangélica? Levante sua mão, só para que nós possamos conhecer. Temos uma jovem ali, tem mais uma senhora ali, mais alguém não é evangélico aqui. Temos mais 2 jovens ali atrás, as crianças aqui, mais uma jovem ali, mais alguém não crente aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje é o aniversário da igreja. Vocês poderiam estar, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Vocês poderiam estar no dia 5 de agosto de 2023, às 21 horas e 15 minutos. Vocês poderiam estar em qualquer lugar, menos aqui. Sabe por que vocês estão aqui?
na noite de hoje. Não é porque é aniversário da igreja, não. Não é porque algum irmão da igreja, seja seu amigo, ou seja alguém da sua família, lhe convidou para vir aqui. Não. Vocês estão aqui nesta noite porque o Espírito Santo de Deus lhe conduziu até aqui nesta noite para vocês participarem dessa celebração. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te ama. E Deus, Ele tem um propósito, um plano de salvação para com a tua vida. Vocês sabem qual é o maior desejo de Deus? É que todos os homens, inclusive vocês, cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam alcançados pelo poder que há em Cristo Jesus para salvar a sua vida. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus, Ele te ama. E Ele quer transformar a tua vida para que você seja também cheio da plenitude dEle. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16 e 17, versículo 16 todos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Quando a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo, este mundo que a Bíblia está se referindo sou eu, é você, somos nós. Aí no versículo 17 ele completa, dizendo, olha, porque Deus enviou seu Filho a este mundo, não para condenar o mundo, mas sim para que o mundo, eu e você, fosse salvo por intermédio dele. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus ele diz, olha, o ladrão, e ele está se referindo aí ao ladrão de nossas vidas. Ele diz, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o versículo não para por aí. O versículo continua, o próprio Jesus dizendo, mas eu vim para vos dar vida, vida eterna e vida em abundância. Hoje, Deus lhe marcou esse encontro contigo. E Ele não quer que você saia daqui, deste lugar, sem antes você tomar a maior decisão de sua vida e fazer a melhor escolha de sua vida, de aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque Jesus ele está voltando. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, não sei o momento, mas Jesus ele está voltando e Ele não quer que você se perca. Ele quer que você o aceite como Senhor e Salvador de sua vida para ir morar no céu com Ele. Eu vou fazer duas perguntas aqui, mas eu já sei qual é a sua resposta. Irmão André, você é adivinhador? Não. Porque a Bíblia diz que os adivinhadores não herdarão o reino dos céus. Mas eu sei a resposta pela lógica. Quer ver uma coisa? Quantos aqui querem ir morar no céu? Todo mundo. Sabe por quê? Porque todos nós sabemos que o céu é um lugar bom, agradável, onde lá não vai ter mais roubo, não vai ter assalto, não vai ter prostituição, não vai ter drogas, não vai ter morte, não vai ter sofrimento. Não. Vou fazer outra pergunta. Não queria fazer não, mas eu vou fazer. Quantos aqui querem ir para o inferno? Ninguém quer. Sabe por quê? Porque todos nós sabemos que o inferno é um lugar de choro, de ranger de dente, de sofrimento eterno. E ninguém quer sofrer. Eu vou concluir essa reflexão da noite de hoje contando uma ilustração. Preste atenção nessa ilustração. Certo dia,
um jovem estava passando por uma ponte no centro de uma cidade. E aquela manhã estava um dia lindo, ensolarado, maravilhoso. E ele olha para baixo daquela ponte e ele vê um rio com águas cristalinas. E deu desejo, vontade dele de tomar um banho naquele rio. Ele não pensou duas vezes, se jogou. Só que, primeiro, ele não sabia nadar. Segundo, o rio era fundo. E ele começa a se debater. Ele começa a morrer afogado. E as pessoas que viram ele pulando começaram a olhar ali e se aglomeravam naquela ponte. E muita gente estava ali vendo aquele jovem morrendo afogado e ninguém fazia nada por ele. De repente, veio um cidadão bem vestido, com a sua maleta, e ele vai por curiosidade ver o que está acontecendo ali. Quando ele chega, ele vê aquele jovem morrendo afogado. Ele não pensa duas vezes. Ele coloca a sua maleta, tira seu paletó, tira o seu sapato e se joga naquele rio e salva aquele jovem. Anos depois, 3, 4 anos depois, aquele jovem se junta com outro amigo e vão assaltar um supermercado. E na saída, depois de realizar o roubo, o assalto naquele supermercado, eles são pegos pela polícia, são levados à delegacia, são autuados em flagrante. Meses depois, aqueles dois jovens, eles são levados ao tribunal para serem julgados pelo crime que eles praticaram. E eles estão ali naquele juízo, cabisbaixo, triste, quando de repente adentra naquela sala o juiz. E um daqueles jovens, quando levanta a cabeça, ele olha para aquele juiz e diz: eu conheço esse juiz de algum lugar. E ele faz um esforço e lembra de onde conhecia aquele juiz. E quando tem todo o julgamento, antes do juiz dar a sentença, ele diz: Excelentíssimo, eu lhe conheço, e o Senhor me conhece. E o juiz olha para aquele jovem e diz: não me conheço, eu não me lembro. Ele disse: eu vou contar a história e o senhor vai se recordar. E o juiz disse: pois não. Ele disse: olha, há uns 3, 4 anos atrás, eu estava lá no centro da cidade, morrendo afogado, e o senhor se jogou daquela ponte e me resgatou. O senhor me salvou. E o juiz disse: eu me lembro deste fato. Ele disse: pois bem, estou eu aqui mais uma vez, diante do Senhor, para que o Senhor possa me salvar. Sabe qual foi a resposta do juiz para aquele jovem? Do cada jovem, naquele dia, naquela linda manhã, naquele rio, eu estava ali como Deus Salvador. Hoje, aqui, nesse tribunal, eu estou aqui como Deus juiz. Você pode agora estar se perguntando: o que é que tem a ver, irmão? Essa história, essa ilustração com este culto, com esta mensagem, com a minha vida. Eu quero dizer que tem tudo a ver. Jesus, ele veio a este mundo há 2023 anos atrás, com um propósito, e foi salvar toda a humanidade. Jesus, ele veio como o meu, como o teu Salvador. Jesus, ele está voltando. Ele não vai virá como Salvador da humanidade, mas como juiz. E o juiz só tem duas decisões a tomar: ou ele absolve alguém, ou ele condena alguém. Mas Jesus, ele não quer te condenar, pelo contrário, ele quer te salvar. Quando Jesus voltar, ele vai dizer para aquelas pessoas que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para Satanás
mais de 6 anos. Não é o irmão André que está dizendo isso, é o próprio Jesus, está lá em Mateus. Mas os que estiverem à sua direita, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. A escolha, a decisão é sua. De que lado você quer estar? Do lado esquerdo ou do lado direito de Jesus? A decisão é sua. O cantor e pastor Zé de Paula, ele canta um hino que diz assim: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz.